Fala galera, sejam bem-vindos a mais um webinar aí organizado aqui pela Desk Manager. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Teixeira, sou head da área de vendas de sucesso do cliente aqui da Desk, e hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Felipe Almeida. Vou chamar ele aqui carinhosamente de Fê, né? O Felipe é um dos nossos desenvolvedores aqui da Desk, especialista no nosso produto e um cara que encabeçou um grande projeto aqui na Desk Manager, que é o tema principal dessa live de hoje, sobre gamificação. Fê, seja bem-vindo, dá boas-vindas aí pro pessoal. Obrigado aí, Rafite. Bom dia para todo mundo. Sou o Felipe Almeida, do pessoal do desenvolvimento, direto para vocês, falar um É, pouco sobre games. é isso aí. Bom, o Felipe, ele é um dos que encabeçou todo o projeto de gamificação aqui dentro da Desk, né, e a parte legal é que ele é um assíduo jogador de World of Warcraft, nas horas vagas ele é raid leader, ele joga também outros jogos como League of Legends, então ele é um especialista no assunto, não só na parte teórica, na parte de programação, mas também na parte prática, ele manja muito aí de jogos e tudo mais, e a gente tem uma bagagem bem legal para trazer aqui para vocês. Bom, Fê, para começar então, essa live, acho que o primeiro ponto que eu queria trazer é, primeiro, o que é gamificação, né? Como que surgiu esse conceito? Qual é a ideia, né? Explica um pouco para a gente, você que é um cara que estudou muito esse assunto, que ajudou a implementar ele dentro da Desk, fala um pouquinho para a gente o que que é. Então, a gamificação, ela é uma forma de você ver as mecânicas que são comuns em jogos de computador, jogos de videogame ou mesmo jogos, físicos, né, e tal, aplicados a outros ambientes que não sejam os ambientes de jogos, né. Eh Falando, assim, um pouco sobre a origem do que seria a gamificação, os preceitos dela, ele vem de bem antes, assim, lá em 1908, 1910, já tinham técnicas de gamificação aplicadas, por exemplo, nos escoteiros. Né, você Legal. tem toda aquela coisa de sobre eles, fazerem algumas atividades e eles, recebiam medalhas, eles recebiam aqueles patches que eles costuravam nas roupas deles para mostrarem que eles tinham ganhos em relação aos outros, né. Aí, o tempo passa e separadamente a isso, em outros lugares vão aparecer discussões sobre como táticas de jogos poderiam melhorar ambientes de trabalho. Isso aconteceu na União Soviética para dentro de empresas, só que bem para frente já em 2002, o Nick Pilling, né, ele é o cara que durante o desenvolvimento de algumas interfaces gamificadas, né, para caixas registradoras, máquinas de venda de tipo refrigerante ou mesmo para apps para celular, ele cunhou a palavra gamification pela primeira vez. Entendi. E eu acho que o turning, assim, quando ele ficou mais popular foi em 2010, quando a Jane McGonigal, ela fez uma palestra chamada "Gaming Can Make a Better World", né, os jogos podem fazer o mundo melhor, no qual ela abordava o impacto que tinha o jogo World of Warcraft na comunidade que jogava o jogo. Então naquela época, a Wikipedia relacionada ao World of Warcraft, ela era a segunda maior base de dados de conhecimentos do mundo, só atrás da própria Wikipedia. E ninguém ganhava nada para fazer isso. Os jogadores faziam porque eles queriam falar sobre o mundo que eles habitavam, eh, online, né. Virtualmente, né? Exato. E isso foi ficando cada vez mais popular e é por isso que hoje ele é um assunto que é tão tratado em todas as empresas, assim. Bem legal. Apesar de ser um tema que a gente vê ele sendo discutido mais agora, né, o pessoal discutindo mais, principalmente no mundo de tecnologia, mas é um assunto que já é abordado há muitos anos atrás, né, quase um século aí, digamos assim, mais de um século até, dependendo do E isso. caso. O Então é pessoal uma coisa fazia mesmo sem saber, né, que estava fazendo gamificação, né. fazia, mas até então não se discutia que era gamificação não, né. Uhum. Não, legal, então mas só para resumir então a ideia, o conceito de gamificação é você buscar, por exemplo, o mecanismo dos jogos, né, todo esse contexto que a gente conhece, né, de jogar, de você ser premiado, de você evoluir dentro de um jogo, conquistar coisas e ficar mais forte, digamos assim, trazer esse conceito para dentro de um mercado de trabalho,
de um cenário, corporativo e aplicar isso no dia a dia, né, basicamente é mais ou menos essa ideia. Isso, é você pegar todas essas mecânicas que engajam as pessoas dentro dos jogos, que fazem Uhum, elas, quererem conquistar mais coisas, faz ela se sentir bem por ela ter conquistado algo novo dentro do jogo, faz ela, querer competir por algo de forma sadia dentro do jogo, e trazer essas mecânicas para ambiente de trabalho, para ambiente de estudos. Tem, também na parte de educação, a gamificação é muito útil. Né, tipo, é uma forma de você tentar agregar o conhecimento, né, de uma forma legal. mais direta. Legal. Ah, e aproveitando então esse gancho que você comentou da palestra da McGonagall, explica pra gente o que que ela trouxe e até complementa um pouco com o que você já estudou, com o que você conhece. Quais são os benefícios então de você trazer gamificação para esse mundo corporativo, para um ambiente de trabalho ou para um ambiente escolar? Explica pra gente quais são esses benefícios que a gente consegue conquistar fazendo isso acontecer. A palestra dela é uma palestra, assim, que faz você pensar bastante. O que ela quis provocar nas pessoas foi o seguinte pensamento: as pessoas no seu dia a dia, muitas vezes, elas não estão engajadas com aquilo que elas precisam fazer no trabalho, elas não estão tão engajadas a estudar e poder melhorar em todos esses quesitos. Mas Uhum, os jogadores, por exemplo, dentro de um mundo que não é o mundo real, eles estavam muito mais engajados a fazerem várias coisas que eles não faziam no mundo real. Então, o pensamento dela foi: como que eu poderia pegar o engajamento que ele tem dentro de um jogo, num mundo que não é real, e fazer ele ter o mesmo engajamento no mundo real? Por isso que é o mundo melhor sendo jogado, né? É uhum, você conseguir simular eh, como eu posso dizer, esses estímulos que o jogo te propicia no mundo aham, real. E aí, com isso, você fazendo esse paralelo, o que é que você pode ter dentro da empresa, assim? Você aumenta o engajamento, porque é meio que como o cara tá jogando, se é algo que ele gosta, se é algo que ele curte fora do ambiente de trabalho, ele meio que assimila aquilo com o trabalho dele. Então passa a ser algo mais, prazeroso. divertido para ele, prazeroso, então aumenta o Uhum, engajamento. entendi. Então, se ele como o gamification ele mostra, tipo, como você joga, ele tem regras bem desenhadas para se jogar, ele te dá uma motivação a mais para cumprimento de metas, né, porque se você tem certas metas a serem cumpridas para o jogo, e ao mesmo tempo essas metas são representadas para dentro do escopo da empresa, ele vai se motivar mais a cumprir tais metas, né. Legal. Para a parte de estudos, tanto para essa parte de fora, como, por exemplo, para treinamento de novo pessoal dentro de uma empresa, você tem uma retenção de conhecimento, porque se você consegue fazer um paralelo com o gamification, criando uma história ou algo mais lúdico que possa ser introduzida nessa parte de estudo dele, é mais fácil ele lembrar de uma história fantástica sobre alguma coisa, do que ele lembrar de um conhecimento, tipo, que seja cru e não tão interessante, Sem né. embasamento, né. Isso. E também melhora na colaboração das equipes, porque a gente não o gamification não vai simplesmente, focar no cara que ele é competidor. Como o próprio gamification diz, as pessoas elas estão divididas em 4 tipos de jogadores diferentes, né. Uhum, Então, alguns dos jogadores, eles estão mais interessados em colecionar, outros em explorar, outros em socializar, e não só simplesmente competir com as pessoas. Então essa colaboração das equipes existe para os casos desses outros jogadores, que precisam se legal. juntar para conquistar algo maior, né. Show de bola. Não, e assim, até por experiência própria, eu gosto muito de jogar, a gente já joga junto Uhum. direto, né. O Felipe já foi meu raid leader, em algumas raids lá de World of Warcraft, né. E uma coisa que eu percebo, por exemplo, no meu caso, eu tenho esse perfil mais competidor, né. Então, tipo, quando você está jogando, você quer ser o melhor, né, e automaticamente você estuda para melhorar a sua performance dentro do jogo, você estuda, por exemplo, como você pode ficar mais forte, como você pode tornar o seu personagem mais forte. Então, assim, são estímulos que às vezes você está fazendo isso por prazer, mas automaticamente está ganhando conhecimento. E um outro exemplo, por exemplo, há muito tempo atrás eu já jogava, né, e eu
o idioma em inglês hoje ele é muito comum nos jogos online, né, é muito mais comum você ter plataformas e jogos que o idioma nativo do jogo é em inglês do que em português. E Hum, por conta de gostar muito de um jogo que eu jogava, eu comecei a aprender muito mais a estudar inglês para entender as missões que o jogo me mandava fazer. Então, uhum, assim, o jogo ele pode contribuir de várias formas, né. Então, por exemplo, eu hoje tenho um vocabulário muito bom de inglês, porque eu estudei o inglês para poder cumprir as missões no jogo que eu jogava, sei lá, 10 anos atrás, né. Então, são coisas que a gente percebe que podem despertar muito na pessoa, né. É claro que tem todo aquele lado negativo que muitas vezes a mídia traz do jogo, né, que é viciante, que às vezes afeta um pouco a questão, mas se a gente conseguir trazer esse vício em jogo para um cenário mais saudável e conseguir incorporar ele no dia a dia das pessoas, então a gente consegue gerar muita coisa boa, né, que é isso que você falou, engajamento, hum, por exemplo, colaboração, compartilhar conhecimento, um monte de coisa que dá para você trazer usando esse mecanismo, né. uhum. Mas é, show de bola. Legal. E aqui, bom, a gente está falando de gamificação, mas a Desk, nós oferecemos um software de gestão de atendimento. Então, o nosso objetivo foi trazer o que é esse conceito de gamificação para dentro de uma operação de atendimento, né. E, assim, como que a gente pode aplicar, né, como que ela se aplicaria numa operação de atendimento? Eu queria que você até compartilhasse um pouquinho como que a gente, eh digamos assim, construiu esse projeto, você construiu esse projeto, né, onde a gente foi incorporando essa gamificação, e como que eu posso pegar a gamificação e falar: "Isso aqui serve para uma operação de atendimento"? Eu acho que, assim, pro caso de como foi feito na Desk, a gente estudou algumas formas que tinham de como o sistema poderia ser gamificado. E inicialmente a gente analisou, tipo, coisas que opções de mercado, de como o gamification estava sendo utilizado nessas áreas, e muita coisa não servia a como a Desk trabalha. Isso porque, o ambiente de atendimento, na maior parte das vezes, principalmente para o pessoal que está lá na frente, na parte do suporte, é um ambiente que é muito rápido e é um ambiente na qual o cara tem que estar muito focado para resolver os problemas do cliente que vem até ele. Então, na maior parte dos exemplos que a gente tinha de gamificação, você tinha, por exemplo, uma interface na qual você podia jogar paralelo ao seu trabalho do dia a dia. Entendi. Só que esse é um problema, ao meu ver, porque você tá pegando o cara que ele já tá atarefado e você tá dividindo a atenção dele com alguma outra coisa, né. Uhum. Então, a ideia inicial para o escopo do projeto era que a gente conseguisse fazer a gamificação, você sentisse que a gamificação está presente no lugar, você conseguisse ver rapidamente as informações da gamificação ao seu redor, só que você não precisasse dividir sua atenção com ela. Você continua o seu dia a dia, ele está gamificado, mas você não está ali pensando, nossa, tenho que entrar lá no outro portal e acabei de terminar um chamado aqui, tenho que entrar lá na outra plataforma para poder lançar lá que eu terminei, para poder ganhar os meus pontos lá e assim por diante. Uhum. Isso aí, você Então gera retrabalho, né? isso, você gera esse retrabalho, então você poderia ter 2 impactos aí, ou o cara ia ficar dividido e ele não ia executar bem uma das 2 tarefas, né, ou ele não Uhum. ia estar tão engajado lá e ia pensar assim: "Eu vou focar no meu trabalho e deixa isso de lado". Ou então ele ia focar tanto lá que talvez ele começasse a performar de forma ruim no trabalho dele. Então a ideia não é essa, a ideia é que ele consiga fazer ambas as coisas e que isso seja transparente para ele. Mais Porque natural possível, né? isso, porque, a gamificação ela existe também dentro dos jogos, né. E quando você está recebendo, seus títulos, você está recebendo coisas dentro de um jogo, você não para de jogar para fazer outra coisa para poder gamificar. Você está recebendo as coisas continuando jogando. Então você não para uma coisa para fazer a outra. Então é uma lógica que deveria ser a mesma para dentro do nosso sistema. Foi a lógica que a gente escolheu para poder montar o gamification. E a Legal. segunda coisa foi que a gente precisava de uma história envolvente. Não é simplesmente você pegar e lançar tipo um ranking e todas as coisas que são de praxe da gamificação dentro do sistema e esperar que isso seja interessante. Não, a gente criou toda uma gama de história sobre Uma lore, né? Criamos isso, uma a nossa lore, a né? nossa lore, que é o
o reinado, né, que é esse reino que aonde você tem as criaturinhas, os tiques e os tickets, que causam seus problemas no reino e os atendedores são a elite que deve contê-los e conseguir botar ordem na casa, né. Uhum, E aí, o bom de você ter essa história por trás para apoiar a gamificação, é que quando a gente pensa em novas funcionalidades, novas coisas para colocar no sistema, para melhorar a gamificação, ele tem que ser refletido também na história. Então faz sentido se também fizer sentido para a história. E aí os 2 uhum. evoluem de mãos dadas, você consegue ter um senso melhor de, tipo, fazer parte de algo, né, eu Entendi. Você traz a pessoa, ela sai do, digamos assim, do dia a dia dela e ela acaba embarcando dentro de uma história onde ela faz parte e ela contribui para essa história, né. Essa é a ideia de você conseguir fazer o pessoal entrar dentro da gamificação de cabeça. Isso, porque o storytelling, né, que é você contar histórias, ele é muito forte nesse quesito de você quando você trabalha a história do mundo envolvendo a plataforma. Porque, tipo, as pessoas, elas geralmente se lembram de histórias marcantes. Você vai conseguir puxar de cabeça várias histórias que marcaram a sua vida, e por isso que elas são tão importantes para você. E o mercado utiliza isso dessa forma. Você tem todas aquelas campanhas de marketing, tipo Dia dos Pais ou algo do gênero, contando histórias reais sobre pessoas, porque você vai lembrar da história, porque de alguma forma aquela história pode conectar com uma história sua que é parecida com algo que você viveu. E aí aquela coisa se tornou algo marcante para você, automaticamente você lembra da marca. Né. Entendi. Então é algo mais ou menos assim, é mais interessante para você se a gente tiver algo histórico ligado com a gamificação, e não só os Legal. rankings e moedas e títulos. Então, antes da gente implementar, a gente concebeu, né, na verdade você acabou concebendo, né, o Felipe também, pessoal, só para avisar, ele é mestre de RPG de mesa, joga RPG de mesa toda semana praticamente, então assim, o contexto, assim, de storytelling dele é incrível. E aí ele ajudou a construir essa parte lúdica do gamification dentro do Desk, né, e aí nasceu o que a gente chama de protetorado dos atendedores, né, onde a gente convida todos os atendentes que usam o Desk Manager a fazer parte desse reino e a proteger esse reino para ajudar a colocar ordem, e esse reino ele está sendo constantemente, né, digamos assim, incomodado pelos tickets, né, que são os pelos tiques, que são os monstrinhos do nosso universo, e depois esses tiques, conforme eles vão ganhando muito, se aglomerando muito, eles se transformam em criaturas mais ameaçadoras, que são os tickets, né, então a gente tem os tiques e os tickets, né, então a gente construiu, o Felipe construiu essa história justamente para que a gente convide as pessoas a fazerem parte desse mesmo universo e se engajem com a gamificação, não só pelos prêmios que uma gamificação pode conceder, mas também por fazer parte de uma história maior, né. E aí a história, hoje o contexto lúdico do nosso protetorado, ele vai estar aqui o link depois para vocês assistirem, então vocês podem ver o link na descrição aí para poder ler a história, entender como que foi concebido. Mas então, para a gente conseguir implementar a gamificação, primeiro eu tenho que criar um contexto por trás, não adianta eu só colocar ele à Uhum, toa, né, senão eu não gero exato, engajamento. exato. Legal. Não, bacana. Bom, e aí falando de uma operação de atendimento com gamificação, né, eu acho que os benefícios a gente pode trazer vários, né, e aí eu vou começar a eleger alguns aqui e você me complementa, né, Fê, mas eu penso o seguinte, por exemplo, quando você tem um time de atendimento que tem um mecanismo de gamificação por trás, automaticamente você consegue, usando os mecanismos de gamificação, melhorar a performance da sua equipe, dependendo de como o conceito foi concebido, melhorar o engajamento, criar uma competição saudável, é até uma brincadeira, Hum, né, que a gente costuma fazer na Desk, quando a gente começou a homologar o recurso de gamificação, o pessoal começou a disputar, era financeiro disputando pontuação com o departamento de desenvolvimento, com implantação, então é uma coisa divertida, né, acaba tornando o ambiente mais agradável, e você cria essa competição saudável que pode engajar mais o pessoal, né. E em paralelo a isso, com essas informações, esse engajamento e o resultado da gamificação, por exemplo, um ranking e tudo mais, você consegue usar essas informações para fazer gestão de pessoas.
Porque você Uhum, consegue ter uma ideia de quem está mais engajado, quem está menos engajado, qual é o tamanho da diferença, por exemplo, de performance entre uma pessoa e outra do mesmo departamento. Então a gamificação numa operação de atendimento pode ajudar nesse sentido, né, Felipe? Se não me engano, é mais ou uhum. menos essa a ideia. Não sei se você tem mais algum ponto a mais para acrescentar. Eu acho que da forma como ele tá, ele é bom também porque acaba se tornando algo do cotidiano de quem tá trabalhando, né. Você vê que, por exemplo, no ambiente da desk, você vai ouvir hora ou outra, assim, fulano falando: "Ah, essa semana eu te passo, essa semana eu vou conseguir te passar, tô com lá uns projetos pra terminar, alguns chamados lá, eu vou passar fulano". E aí tipo, esse tipo de reforço cultural que eu também acho que é algo interessante que a gamificação, cria, né, porque de outra forma você teria apenas os departamentos separados, cada um na sua. Obviamente eles trabalham em alguns momentos juntos, mas dessa forma é um pouco mais direto, né, e aí você tem lá o pessoal do financeiro, tipo, falando para o pessoal lá do suporte: "Ó, tá ficando para trás, eu vou te passar, hein". É legal, né, porque isso gera essa É. colaboração, essa interação, né, e querendo ou não, cria a proximidade da equipe, pode fortalecer a Uhum, cultura, né, você pode fazer um monte de coisa. Na Desk, acho que pelo fato da gente ter uma cultura muito mais, assim, de jogos, né, a galera é muito mais nova, a galera gosta muito desse cenário competitivo, esse mindset, né, então acho que isso soma muito para nossa cultura e acho que pode somar muito para a cultura. Porque eu entendo que, por exemplo, hoje as equipes de atendimento geralmente são formadas por pessoas mais novas. Claro que tem o pessoal mais sênior, né, que cuida de, mas é comum você ver no meio de uma operação de atendimento uma galera que gosta de jogar. Eu acho que uhum, hoje cada dia é mais natural, principalmente com o boom da tecnologia, com a internet, com os MMOs, que hoje você tem jogos incríveis que a galera gosta de fazer parte, então é mais comum você ver um perfil de pessoa que trabalha numa operação de atendimento e que gosta de jogar. Então você vai despertando mais esse desejo, né, essa uhum. interação entre o pessoal, então dá para aproximar bastante. Uma coisa que a gente não via, hoje eu vejo muito, por exemplo, o nosso financeiro, que sempre trabalhou no desk atendendo chamados e tudo mais, mas hoje ele vai lá no suporte e começa a provocar o suporte: "Ó, vou te passar, tô chegando aí". Então é uma interação nova que antes não acontecia, né, antes ficava meio Isso. que cada um no seu quadrado. Então a gamificação também pode, pelo que eu entendi, unificar um pouco mais toda a operação que usa o sistema, né. Uhum, Mas é bem bacana essa ideia. Bom, legal, então a gente falou um pouco dos benefícios só para a gente reeleger eles aqui. Então eu diria performance, dá para a gente gerar uma melhoria de performance, dá para você usar a gamificação para melhorar a qualidade do atendimento, que é um dos pontos que a gente depois vai mostrar meio que na prática como que dá para fazer isso no Desk. Dá para você melhorar a interação entre as equipes, né, e gerar uma comunicação mais divertida, uma comunicação mais saudável, uma competição, né, saudável entre todo mundo que está usando a ferramenta. E eu acho que um quarto ponto que a gente pode comentar, o que que a gente diria? Que, no geral, ele ajuda a aliviar um pouco o estresse do dia a dia de um atendimento, porque eu entendo que o atendimento, às vezes, ele é estressante, né. Às vezes o atendente lá, ele pega um problema para resolver que ele bate cabeça e fica horas e horas para resolver o problema, e aí imagina quando ele finaliza aquele chamado, aparece uma animação falando que ele derrotou um monstrinho, né. Então aham. isso acaba gerando um pouco mais de eu não sei, de alegria, de diversão para essa pessoa que trabalhou tanto tempo resolvendo o problema. Então tem vários fatores, mas acho que esses seriam os principais, né. É, na hora que vem a animação pra ele, ele acabou de ver todo o problema dele sendo eliminado ali na frente dele, né, ele É, conseguiu domar a criatura que estava causando problema pra ele, e agora tá tudo bem no reino. tá tudo bem. Essa é a ideia. E é engraçado, eu estava passando esses dias do lado do pessoal do financeiro trabalhando com o desk, e aí eu vi eles fechando o chamado, e aí quando apareceu a animaçãozinha assim dentro do desk, ele fez: "Yes!". E aí você fala, tipo, geralmente o perfil num departamento financeiro é aquele perfil mais na dele, né, um departamento mais quieto, que não e aí você vê esse tipo de digamos assim, expressão acontecendo, né, É, a é bem sementinha tá plantada lá agora.
É bem divertido. Mas show de bola. Bom, a gente conseguiu falar um pouco do conceito, né, explicou como surgiu, como que ele pode trazer benefícios aí para o dia a dia, e agora a gente focou um pouco mais esses benefícios para uma operação de atendimento, que é onde se aplica a gamificação que a Desk criou, né, onde a gente criou dentro do nosso sistema. Então eu queria compartilhar a tela aqui, né, e mostrar um pouquinho como que ficou dentro do Desk essa questão da gamificação, como que foi concebido o conceito, e depois o Fê vai falar um pouquinho mais do que a gente está planejando, algumas coisas novas aí para o nosso reino ganhar um pouco mais de poder aí, conquistar um pouco mais os mundos, né. Então, o que que a gente tem? Dentro do gamificação, como a gente trabalha, o Desk é uma ferramenta de gestão de atendimento, onde o core business dela é a parte de chamados. Então todo mundo que usa a ferramenta naturalmente, ou na grande maioria, utiliza o Desk Manager para atender chamados que a operação recebe. Então o que que a gente criou? Conforme os atendentes eles vão respondendo os chamados, isso casa com a ideia que o Almeida falou de você, por exemplo, pegar e não fazer ele sair do dia a dia dele do trabalho para entrar na gamificação. As coisas convergem. Então, conforme os atendentes eles vão respondendo chamados, eles vão ganhando o que a gente chama de Desk Coins, né. Então, para cada status de chamado que ele responde, claro que os pesos e as configurações dos Desk Coins, o gestor, o diretor, né, da área, quem administra o ambiente pode mudar esses parâmetros, mas conforme eles vão respondendo esses chamados, a equipe vai ganhando Desk Coins, e aí eles vão participando de um ranking geral. Por que que a gente criou primeiro um ranking geral? Porque a gente quer que todo mundo que usa o Desk Manager faça parte dessa competição entre si, né, e a gente não quer criar barreiras, eu só fico competindo dentro do meu departamento, eu só com e aí você tem uma área de 2 pessoas que só competem entre elas. Então, na verdade, a ideia do ranking geral é isso, é trazer todo mundo para o mesmo cenário, para o mesmo momento, né. Então, conforme a equipe vai respondendo os chamados, eles vão ganhando Desk Coins. Aí, durante a temporada, né, que são a gente entende que é legal você criar momentos de reset da gamificação. Então a gente criou temporadas, né, Almeida, que é um Isso, trimestre, então durante esse trimestre, os operadores vão acumulando esses Desk Coins e eles fazem parte desse ranking. Claro que um gestor, por exemplo, aqui dentro do aplicativo gamificação, ele pode filtrar para saber a posição do time dele, então ele consegue fazer algumas configurações aqui para identificar só a equipe que ele quer visualizar, mas o ranking geral é esse cara aqui. E aí, quando termina essa temporada, o Desk elege, né, o primeiro, o segundo e o terceiro colocado, eles vão ficar evidentes num pódio durante os próximos 3 meses. Esse pódio vai estar com o nome deles aqui, então é a conquista daquele atendente que ficou em primeiro, segundo e terceiro lugar. Eles também ganham um símbolozinho, né, dentro do sistema, que é um headset de ouro, de prata e de bronze. Então, todos os atendimentos que esse analista ou esse atendente vai fazer durante os próximos 3 meses, assim que terminou a temporada, o usuário vai saber que está sendo atendido por uma pessoa de ranking ouro, de ranking prata, de ranking bronze. Então, é uma forma de reconhecer todo esse esforço dele em responder chamados, em atender chamados pela ferramenta, né. Então, basicamente, esse é o principal mecanismo de gamificação que a gente trouxe. E aí, claro, dentro do Desk a gente tem um aplicativo de gamificação onde você consulta o pódio, onde você visualiza o ranking geral, e a gente criou também esse botãozinho aqui para a pessoa consultar as coins, né, conforme ela foi ganhando coins aí nos últimos dias, e a posição de gamificação, toda a parte do contexto aí do protetorado dos atendedores, pode clicar aqui. E aí, fora essa parte de pontuação, também aqui ele pode consultar o histórico dos coins, né, como que eles foram conquistados, mas a gente também criou um mecanismo que pode ajudar a melhorar a qualidade do atendimento, porque dentro do Desk a gente tem um recurso que a gente chama de avaliação. Então eu posso entrar em um chamado que foi atendido por alguém da minha equipe e preencher uma avaliação para uma resposta que ele fez. Então ele seleciona uma resposta lá, por exemplo, e atribui uma nota. Essa nota, o gestor, o coordenador, ele está creditando pontos extras para esse operador. Então é uma forma também de você ficar de olho não só na performance, porque quanto mais atendimentos a pessoa faz, mais coins ela ganha naturalmente, mas não só nisso, mas você pode olhar para um atendimento que essa pessoa fez, avaliar a qualidade desse atendimento e creditar coins extras. Então é uma forma também do gestor ficar em cima da qualidade do atendimento e não só da velocidade, não só da performance em si. Então, por enquanto, a gente tem essas formas de mecanismo e teve uma expansão recente do nosso reino, né, o Fê. Quer falar um pouquinho dessa expansão? isso. Acontece que recentemente agora como nós temos mais atendedores do que o normal,
né, agora vários atendedores vieram ao reinado para ajudar os nossos heróis aí a conseguir, conter os tickets. Agora surgiu os pedidos de uma cidade nas montanhas chamada Colina Nevada, que ela fica ao sopé do Monte Aurora, né. E nesse lugar cheio de neve, as missões elas são um pouco mais complicadas do que as missões ao redor do reinado. Como é um lugar mais frio, um lugar, tipo, mais selvagem, as missões elas são mais longas. E com essas missões longas vindo, a gente expandiu o ganho de Desk Coins para o app Projetos. E agora quando os projetos eles são concluídos, são contabilizados coins pro operador que era o responsável por terminar aquela tarefa, né, aquele projeto, né. E juntamente com isso a gente fez esse menu das Desk Coins que você mostrou, porque conforme agora moedas vão chegando de várias partes diferentes, fica difícil para você saber da onde que elas vieram. Sim. Então, esse menu ele vem para mostrar para você da onde que está vindo todas as premiações que você está recebendo, e se você for um gestor, você pode a partir desse menu lançar pontos avulsos, né. Então se o seu funcionário fez alguma coisa que, por exemplo, você acha que ele mereceu pontos e não foi dentro do desk, ou o desk ainda não chegou nesse ponto, você pode manualmente lançar esses pontos Tinha para aqui ele aí. acreditar. Por exemplo, ele foi lá no laboratório e organizou a bancada do laboratório inteiro. Não teve chamado para isso, não tem projeto para isso, mas o gestor foi, reconheceu que esse foi um trabalho proativo, ele pode vir aqui e acreditar pontos extras para aquela pessoa, né. Então, é essa a ideia, né? Isso, exatamente. Essa é a ideia, você poder lançar esses pontos por fora, porque a gente não sabe aonde que cada um vai ser herói, né. Eles podem ser heróis tanto dentro quanto fora do sistema. É bem essa a ideia mesmo. E a parte legal, né, de tudo isso é que no final da temporada a gente manda um e-mail para o gestor de como foi o resultado da gamificação naquela temporada. Então o gestor recebe lá um e-mail de qual foi o ranking, né, do pessoal, quem se destacou. E em cima dessa informação, aí ele pode implementar as suas estratégias de gestão. Então, por exemplo, ele pode pensar numa bonificação para quem fica em primeiro no ranking da temporada, um par de ingressos para cinema, ou um dia a mais de emenda de feriado, ou ele pode escolher se ele vai folgar no Natal, no Ano Novo, né. Então, assim, você consegue pensar em estratégias que podem fazer com que a gamificação dentro da operação de atendimento, que já está contribuindo para a performance, já está contribuindo para a gestão, já está contribuindo para a qualidade de atendimento, também contribuir para um ganho offline, né. E isso se torna uma conquista que as pessoas da operação podem começar a almejar também, né. Então, a ideia do gamificação ela não é só: "Ah, tudo bem, eu estou dentro do desk e é só isso". Não, você pode usar essa informação da gamificação para criar todo um plano de engajamento da equipe, de bonificação, de prêmios e tudo mais. Então dá para fazer uma coisa bem legal e bem divertida para manter ainda aquecido esse engajamento da sua operação, né. Uhum. Bom, legal. Então deu para a gente mostrar um pouquinho como que foi implementada a gamificação e o que que a gente está pensando como próximas expansões do nosso mundo. Você pode dar algum spoiler, Almeida? O que que a gente está pensando aí? Olha, dando spoilers, assim, ainda esse trimestre, né, a gente vai liberar as coins também para pesquisa de satisfação. Tem outras áreas do sistema que provavelmente vão começar a receber essas coins em outros momentos, né. A gente sempre vai estudar novas formas de poder dar pontos para as pessoas e tal. E futuramente, aí já não podendo entregar muito sobre os acontecimentos, conforme a gente for conhecendo mais do mundo e além, né, vão vir outros tipos de tecnologias para dentro do gamification que não se limitam apenas às coins. Legal. Então tem coisa boa por vir aí, né, nesse projeto. Tem sim, Ah, bastante legal. trabalho pela frente. Gamificação, eu lembro quando a gente se o projeto nasceu de várias conversas, né, de discussões e a gente ia discutindo e tal, e foi construído um projeto que é muito a longo prazo da gamificação, então Uhum, é um crescimento e eu acho que não tem como parar, né, ele vai até onde a gente conseguir fazer isso acontecer, porque queira ou não é aquilo que a gente acredita, que a gamificação, tornar um ambiente de trabalho mais divertido e mais competitivo, isso pode melhorar a operação de atendimento, melhorar a performance da equipe, pode trazer muitos ganhos para um gestor que hoje tem vários desafios aí no dia a dia, né, uhum. então tem muita coisa boa para vir ainda.
Sim, sim, tudo Bom, beleza, Fê. crescendo. Acho que assim, o tema principal que a gente queria falar de gamificação era isso. Te agradeço, respeito muito o seu trabalho, toda essa pesquisa que você fez em cima de gamificação para a gente construir esse projeto que está se tornando incrível. O feedback que a gente tem dos clientes é muito positivo, né? Então, obrigado de novo aí pela sua disponibilidade de vir aqui, bater um papo com a gente, falar um pouquinho de tudo isso que você aprendeu, né? Então, eu te agradeço e se você ficou curioso, quer saber mais sobre gamificação, a gente pode compartilhar alguns materiais, a gente tem um e-book, tem posts no nosso blog, a gente vai colocar alguns links aqui na descrição do vídeo para vocês assistirem, mas fiquem convidados aí a participar dessa gamificação com a gente, a proteger o reino dos atendedores, a fazer parte do protetorado, não é não, Almeida? Isso aí, eu agradeço pelo convite para vir falar um pouco sobre tudo isso. Vou continuar engajado em criar mais histórias, criar mais conteúdos, né, para a gente continuar evoluindo essa história e todas as outras que virão aí. É isso aí. E para quem está assistindo, se você gostou desse conteúdo, depois dá um like, compartilha esse vídeo com pessoas que você acha que faz sentido compartilhar. Eu acho que quanto mais a gente espalhar esse conceito, que eu acho que é um conceito muito bom, né, que pode se aplicar muito em várias operações, melhor acho que a gente pode tornar melhor o mundo dos atendentes, né? Eu acho que é mais ou menos essa nossa ideia. Como a missão da Desk é transformar o atendimento no Brasil, e não só no Brasil, mas depois no mundo. Eu acho que esse é um pequeno passo que você pode contribuir. Então dá um like, se inscreve no canal, a gente tem bastante conteúdo, a gente tem produzido muitos vídeos aí que são interessantes, que podem ajudar gestores a melhorar a sua operação e tudo mais. Então fica aí o convite para fazer parte dessa jornada junto com a gente. Obrigado, um abração aí, valeu Almeida de novo, brigadão, um abraço.